Bom, meu nome é Romilson, estamos aqui para lançar mais um vídeo. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero voltar a falar sobre a parábola da figueira. E mais uma vez, eu também quero estar lendo Salmos 90, versículo 10 em diante. Por quê? Porque quando nós unimos esses dois capítulos, quando nós unimos um no outro, nós conseguimos ver que Yahshua, ele tem uma data limite para ele voltar nas nuvens, para ele descer e estabelecer o seu reino milenar. Então existe uma data limite e muitas pessoas não têm se atentado para isso. A parábola da figueira, quando você junta ela com os Salmos 90, versículo 10, você consegue ver que existe um limite para Yahshua voltar. Existe uma data limite para ele voltar. Existe também uma data limite para acontecer o arrebatamento. E na parábola da figueira e nos Salmos 90, versículo 10 em diante, nós conseguimos ver esse arrebatamento. E ali também não fala só de um arrebatamento. Ali fala de dois arrebatamentos. Um arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação e um arrebatamento que vai acontecer no final da tribulação. Então, eu quero estar lendo a parábola da figueira que está registrada no livro de Lucas. Eu não quero ler a parábola da figueira que está registrada no livro de Mateus e nem de Marcos. Por quê? Porque no livro de Mateus e no livro de Marcos acrescenta aquele versículo: ninguém sabe o dia e nem a hora. Já a parábola da figueira que está registrada no livro de Lucas, lá não consta esse versículo, porque o autor ele já entendia que esse versículo ele é um versículo acrescentado. E por que também que eu quero ler a parábola da figueira no livro de Lucas? Porque o livro de Lucas ele mostra duas gerações. Ele mostra uma geração que viveu na época de Yahshua e ele mostra a geração do tempo do fim, a geração que vai ver Yahshua vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Então a parábola da figueira que está registrada no livro de Lucas, ela é mais completa. Ela fala de duas gerações. Ela fala daquela geração que viveu na época de Yahshua, que ia presenciar a figueira ser cortada e lançada para fora do seu país. A figueira é Israel. Então aquela geração da época de Yahshua ali, ela viu a figueira ser cortada. Ela viu Israel ser expulso para fora do seu país. Então Yahshua, ele mostra duas gerações na parábola da figueira que está registrado no livro de Lucas. E é isso que eu quero mostrar para vocês da agora em diante. Então vamos estar lendo, meus irmãos. Lucas capítulo 21, versículo 23. Aqui diz assim: ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Com efeito haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo. E cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada por nações, até que se cumpram o tempo dos gentios. Então, o versículo 23 e o versículo 24, Yahshua está falando para a geração da sua época. Então ele diz assim: ai das que estiverem grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Ele estava falando de que dias? Nos dias em que o Império Romano, liderado pelo imperador Tito, entrasse lá dentro de Jerusalém e destruísse Jerusalém e o templo. Eles iriam massacrar, eles iriam arrebentar com as mulheres e com as crianças, iriam matar muitos judeus, muitos jaldinhos. Então essa profecia aqui, ela era para a geração da sua época. Aqui ele está falando da primeira geração, a geração que estava vivendo nos seus dias. Ele estava mostrando que essa geração aqui iria passar por isso aqui. Eles iriam cair ao fio da espada pelos imperadores, iriam ser expulsos do seu país, iriam ser levados cativos para todas as nações. Isso aqui se cumpriu por volta do ano 70 até o ano 73. Por quê? Porque no ano 73, na Guerra de Massada, no dia 15 de Abib, ali os judeus foram expulsos para fora da sua terra, cumprindo a profecia que está registrada no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6, onde fala que a figueira seria cortada. A figueira, então, aqui, ela foi cortada e foi lançada para fora do seu país. A figueira é Israel. Israel caiu ao fio da espada e foi lançado para fora do seu país. Quando? No ano 73, no dia 15 de Nissan. Flávio Josefo narrou isso. Eu vou colocar o documento na tela aí para vocês verem. Agora eu vou estar falando sobre a segunda geração, a geração da nossa época agora. A geração que vai ver ele vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Isso está registrado aonde, amigos? Isso está registrado no versículo 25. Nós vamos estar lendo o versículo 25. No versículo 25 ele diz assim: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústias,
inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próximo a vossa libertação. Aqui Yahshua está falando para a igreja de Laodiceia que ficou para trás. Ele falou, quando vocês começarem a ver essas coisas tudo acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção, a vossa libertação se aproxima. É o arrebatamento da igreja de Laodiceia que não subiu no primeiro arrebatamento. Então existe dois arrebatamentos, um que acontece antes da tribulação e um que acontece no final da tribulação. Esse arrebatamento aqui que ele está falando, olhai para cima porque a vossa libertação se aproxima, é o segundo arrebatamento. É o arrebatamento que acontece no final da tribulação. Então aqui ele está dando uma orientação para a igreja de Laodiceia e para os judeus também, que vai estar passando pela tribulação, porque a igreja de Laodiceia e os judeus, eles vão estar passando pela tribulação. Quem vai ser arrebatado será a igreja de Filadélfia. Ela não vai passar pela tribulação. E ele fala sobre o arrebatamento dela no versículo 34 em diante. Mas eu vou continuar lendo aqui. Ó. O 32 diz assim: em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão. Minhas palavras, porém, não passarão. Isso aqui, meus irmãos, é uma palavra muito forte que Yahshua disse. Ele virou e falou, a geração que vê tudo isso acontecer, que vê a figueira brotar, que vê a figueira ser cortada, ser lançada para fora do seu país e vê a figueira brotar, essa geração, ela não vai passar. Nós sabemos que a figueira foi cortada. Por quê? Porque hoje tem livros de história que narram isso. Mas nós somos a geração que vimos a figueira brotar. Quando foi que a figueira brotou? A figueira brotou no ano de 1948, no dia 14 de maio. Ali Oswaldo Aranha, um presidente da ONU brasileiro, ele era o presidente da ONU. Ele contribuiu para o nascimento do Estado de Israel. Então a figueira brotou no dia 14 de maio de 1948. Aí Yahshua agora vem e fala uma palavra muito forte que ele diz, a geração que vê se Israel vira um país. Essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Tudo o quê? Tudo isso que ele falou aqui, ó. Ver o bramido do mar, ver as ondas agitadas, ver os homens desmaiarem de medo por causa das coisas que sobrevirão ao mundo, ver os poderes do céu ser abalados e ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Ele falou, a geração que vê a figueira brotar, ela não vai passar sem ver tudo isso aqui acontecer. Aí ele diz assim, passarás os céus e a terra, mas essa geração não vai passar. Ele falou, eu garanto para vocês que essa geração, ela não vai passar sem ver tudo isso acontecer. Então, meus irmãos, tem um tempo para isso aqui acontecer. Qual que é o tempo? É o tempo da geração. E quantos anos tem uma geração? Nós vamos ver nos Salmos agora, no Salmos 90, versículo 10. Lá o salmista lá, que é Moisés, quando ele escreveu aqueles salmos ali, ele mostrou que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Mas eu quero ler aqui o versículo 34 aqui, para nós irmos lá para os Salmos 90, para nós vermos essa questão. Então vamos aqui. Lucas 21, versículo 34, ele diz assim, cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Então aqui ele fala sobre o primeiro arrebatamento. Ele fala que quem estiver atento, quem estiver vigiando, quem estiver orando, ele vai escapar de todas essas coisas que vai vir sobre o mundo. Mas qual é a maneira de escapar, Romeus? É correndo para o meio do mato? É escondendo em grutas? É fugindo para fazendas, correndo para longe das cidades? Não. A maneira de escapar é ser arrebatado. É tanto que ele vira e fala assim, e está de pé diante do Filho do Homem. É igual está lá no livro de Apocalipse, capítulo 14. Viu 144 mil no Monte Sião com o Cordeiro. Então, os 144 mil vai estar de pé lá no Monte Sião junto com o Cordeiro. Porque eles vão escapar de tudo isso aqui que há de vir sobre o mundo inteiro. Como é que eles vão escapar, Romeu?
Eles vão escapar da mesma maneira que está registrado lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. A tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Então, a igreja de Filadélfia, ela não vai passar pela tribulação. Ela vai estar de pé diante do Filho do Homem lá na glória. Ela não vai passar, ela sai antes da tribulação começar. Então, esse capítulo 21 aqui, ele é tremendo. Por quê? Porque ele fala da principal profecia que está registrada nas Sagradas Escrituras. A parábola da figueira é a espinha dorsal de todas as profecias, porque ela mostra que existe uma data limite para Yahshua voltar nas nuvens. E é isso que nós vamos ver agora, porque agora nós vamos ler os Salmos 90, versículo 10 em diante. Aí nós vamos entender a data limite que Yahshua deu para tudo isso aqui acontecer. Então, eu estou agora com o livro de Salmos 90, versículo 10, aberto aqui. Como os irmãos viram, Yahshua disse assim, ó, a geração que vê a figueira brotar é a última geração. Essa geração não vai passar. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Essa é a última geração. A geração que vê Israel virar um país é a última geração. Mas quantos anos tem uma geração, Rômeus? Está registrado aqui agora, no Salmos 90, versículo 10, diz assim: 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa, e a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Então aqui, o salmista, que é o próprio Moisés Macha, ele disse assim, ó, uma geração, ela é de 70 a 80 anos. E ele diz assim, os mais fortes, ele chega até os 80 anos. Os mais fortes, chega até os 80 anos. Mas chega até os 80 anos com muita dor, com muito sofrimento. E aí ele diz assim, então nós voamos. O que eu estou querendo dizer? Ele está trazendo uma profecia. Por quê? Porque o Salmos 90, versículo 10 em diante, ele é um salmos profético. Moisés, na época dele, ele viveu 120 anos. O seu irmão, Arão, viveu 123 anos. Josué, que foi o seu antecessor, ele viveu 110 anos. Porém, Moisés não colocou aqui que uma geração é de 120 anos. Não. Ele não colocou aqui que uma geração é de 110 anos. Não, ele colocou que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Por quê? Porque esse salmos é um salmos profético. Ele está mostrando quanto tempo seria, quantos anos de vida teria uma pessoa na época do tempo do fim. E hoje o IBGE, aqui no Brasil, já comprovou, não só no Brasil, em várias partes do mundo aí, já comprovou, principalmente aqui no Brasil, que o homem, ele vive 73 anos e uma mulher vive 80 anos. Essa é a data de anos que o IBGE deu para um homem. Ele deu em torno de 73 anos. E para a mulher, ele deu em torno de 80 anos. Isso tudo também é profético. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 12, fala da mulher que deu à luz a um filho varão, a um filho homem. E diz que o filho varão, ele foi arrebatado para o trono do Criador. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E no versículo 6 diz que a mulher fugiu para o deserto. Tudo isso é profético. Por quê? Porque o filho varão, ele sai quando Israel tiver com 73 anos. Porque é o filho homem. Ele é tirado. Ele é tirado com 73 anos do nascimento do Estado de Israel. E a mulher, Romeus, a igreja, ela foge para o deserto. Para quê? Para ela ficar até o final da tribulação. A tribulação é 7 anos. Então ela fica até os 80 anos. Por isso que o IBGE aí está falando que o homem vive até os 73 e mulher vive até os 80 anos. Então, quando nós juntamos a parábola da figueira com os Salmos 90, versículo 10 em diante, nós ganhamos a revelação tremenda do Eterno. Nós ganhamos essa revelação tremenda, mostrando que Yahshua, ele vai arrebatar a sua igreja no ano 73 do nascimento do Estado de Israel. E ele vai voltar nas nuvens quando completarem os 80 anos do nascimento do Estado de Israel. E hoje, nós estamos, agora na data de 2022, Israel está com 73 anos. No ano de 2029, Israel vai estar com 80 anos. É quando Yahshua, então, desce nas nuvens com grande poder e glória. Então, os irmãos estão entendendo que existe uma data limite
para o arrebatamento acontecer e para Yahshua voltar nas nuvens. As coisas do eterno, elas são organizadas, não é bagunçado igual os pastores estão dizendo aí não, que o arrebatamento pode acontecer em qualquer dia, em qualquer estação, a qualquer hora, a qualquer momento. Não. O eterno programou tudo. Existe o ano para o arrebatamento acontecer, existe o ano para se iniciar a tribulação, e existe o ano para ela terminar. Então esse ano nós estamos no ano Shemitah, é o ano da redenção. O ano Shemitah ele acontece de 6 em 6 anos. Por isso que o Eterno falou, você vai trabalhar 6 dias e vai descansar no 7º. Vai plantar a terra durante 6 anos e vai deixar ela descansar no 7º. Nós estamos agora adentrando para o próximo ciclo de 7 anos. É de 7 em 7 anos que funciona o calendário do Eterno. Então, meus irmãos, essa passagem aqui, ela é tremenda. E aí eu quero estar lendo aqui, ó, essa parte aqui onde ele diz assim, ó. E a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Eu vou colocar na tela aí uma tradução que eu tenho aí que fala assim, nós seremos arrebatados. Está falando do arrebatamento, nós voamos. Voamos para onde? Voamos para cima. Ele está falando de qual arrebatamento? Ele está falando do arrebatamento que acontece no final dos 80 anos. Ele está falando do arrebatamento que acontece para a igreja de Laodiceia, que não subiu no primeiro arrebatamento. Então essa tradução aqui dá para entender também. Ela fala, nós voamos, voamos para cima. Então por isso que esses salmos aqui, ele é um salmos tremendo, ele é um salmos profético, que ele encaixa perfeitamente com a parábola da figueira que está registrado no capítulo 21 de Lucas. E aí ele continua dizendo assim, quem conhece a força de tua ira e temendo-te conhece o teu furor? É a tribulação, ele está falando da tribulação, o salmista aqui. Aí no versículo 12 ele diz assim, ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos coração sábio. Alguma tradução fala assim, para que possamos alcançar um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está nos mostrando que nós temos que aprender a contar os dias. A partir de quando, meus? A partir da hora que a figueira brotou. A figueira brotou no ano de 1948, no dia 14 de maio. Essa profecia ela é tremenda, ela está registrada no livro de Isaías 66, versículo 8. Ali diz assim, quem já viu tal coisa? Pode uma nação nascer de uma só vez? Aí lá diz assim, assim será Sião. Israel nasceu de um dia para o outro. Está registrado lá no livro de Isaías 66, versículo 8. Israel nasceu de um dia para o outro em uma só canetada lá na ONU. Em uma conferência que teve lá na ONU, no dia 14 de maio de 1948. Cumpriu-se a profecia do livro de Isaías 66, versículo 8. E aí o Eterno está nos orientando aqui que nós temos que aprender a contar os nossos dias para nós alcançarmos um coração sábio. Para quê? Para nós sermos arrebatados. Porque só os sábios, só aqueles que amadureceram, só aqueles que atingiram a maturidade, aqueles que cresceram espiritualmente, é que vão ganhar o livramento da grande tribulação. Então nós temos que alcançar um coração sábio. Um coração sábio você alcança buscando o conhecimento do Eterno que está registrado nas Sagradas Escrituras. Buscando conhecer quem é Yahshua. Buscando se encher do Mashiach. Buscando alimentar do Filho do Eterno. Só assim você alcançará um coração sábio. E aí você vai escapar de todas essas coisas que hão de vir sobre o mundo inteiro e estar de pé diante do Filho do Homem. E aqui ele diz assim, o versículo 13. Volta, Yahweh, até quando? Tem piedade dos teus servos. Yahweh não vai voltar ao Eterno. Fisicamente, ele em pessoa não vai voltar, mas ele vai voltar na pessoa do seu Filho. Por isso que Yahshua diz assim, ó, o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Ele vai vir na glória de Yahweh. Então Yahweh, ele vem na pessoa de Yahshua. Ele vem na pessoa do seu Filho. Por isso no livro de 1 Coríntios fala que o Pai estava no Filho reconciliando o mundo consigo mesmo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Então aqui ele diz assim, volta Yahweh. É Yahshua que vai voltar, o Eterno vai voltar na pessoa do seu Filho. Até quando? Tem piedade dos teus servos. Isso aqui também pode se referir aos judeus, aos ialdins, clamando pela volta de Yahshua. E também a igreja de Laodiceia, ela vai estar clamando pela volta de Yahshua. E aqui diz assim, sacia-nos com teu amor pela manhã, e alegres exultaremos nossos dias todos. Alegra-nos pelo dia em que nos castigastes, e os anos que vimos a desgraça. Está vendo, meus irmãos? Tanto Israel quanto a igreja de Laodiceia vão passar pelos anos da desgraça, vão sofrer na tribulação. É isso que ele está falando, que nos castigastes, e os anos em que vimos a desgraça.
Está falando da tribulação, meus irmãos. Esse salmo ele é tremendo. Aí diz assim, o versículo 14. Sacia-nos com teu amor pela manhã, e alegres exultaremos nossos dias todos. Está vendo? É a volta dele. Aí vem agora, o versículo 15. Alegra-nos pelos dias em que nos castigaste, e os anos em que nós vimos a desgraças. Aí vem o 16 e diz assim, que tua obra se manifeste aos teus servos, e teu esplendor esteja sobre os seus filhos. Está vendo aí? Está falando de um corpo de glória que nós vamos receber. Tanto a igreja de Filadélfia quanto a igreja de Laodiceia. E diz assim, que a bondade de Yahweh esteja sobre nós, confirme a obra de nossas mãos. Então, meus irmãos, esses salmos, ele tem que ser encaixado com a parábola da figueira que está registrada no livro de Lucas, capítulo 21. Por quê? Porque uma geração, ela é de 70 a 80 anos. Israel agora está com 73 anos. No dia 14 de maio agora, ele vai fazer 74 anos. Só que Israel não pode fazer 74 anos sem acontecer o arrebatamento da igreja de Filadélfia. Por isso que eu mostrei lá que todas as profecias ali, elas apontam para o arrebatamento acontecer no dia 15 de Abib, que vai dar agora dia 16 de abril, na Páscoa lá em Israel. E foi na Páscoa que Yahushua fez uma aliança com a sua igreja. Então é na Páscoa que ele vai casar com a igreja fiel. Por quê? Porque isso está registrado no livro de Ruth. Ruth mostra ali, ó, Ruth mostra todos os detalhes dessas profecias. Ruth representa a igreja fiel. E Ruth casou com Boaz na época da colheita da cevada. A colheita da cevada vai começar a acontecer lá em Israel agora em abril. E Ruth casou com Boaz na primavera. Tá entendendo, meus irmãos? Boaz é uma tipologia de Yahushua. Então nós estamos agora, Israel está com 73 anos. Israel vai ficar faltando um mês para completar 74 anos. E Yahushua disse, não vai passar essa geração. Se Israel completar 74 anos, 74 com 7 é 81. Aí os Salmos 90 já não bate mais. Por quê? Porque uma geração ela é de 70 a 80 anos. Então o Eterno está deixando a corda esticar no seu limite. O Eterno vai tirar a igreja de Filadélfia antes de Israel completar 74 anos. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia é o filho varão. É o filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. E o filho varão, ele sai com 73 anos. Por isso que o IBGE fala que uma geração... O IBGE fala que os dias de vida agora da nossa época, para o homem, ele é de 73 anos. Então, o filho varão, ele sai com 73 anos. Tudo mostra agora, meus irmãos, que o arrebatamento vai acontecer agora, no dia 16 de abril. Todas as profecias estão apontando para isso. Então essa profecia aqui, meu irmão, aqui não sou eu que estou falando, não foi Yahushua que falou. Essa geração não vai passar. Passa os céus e a terra. A minha palavra não vai passar. Uma geração, então, ela tem de 70 a 80 anos. Qual é a geração que não vai passar? A geração que vê essa figueira brotar novamente. A geração que vê se Israel virar um país novamente. Então, meus irmãos, isso é muito forte, isso é muito sério. Israel vai completar 74 anos no dia 14 de maio. Então, não é Romils que está marcando data. Não sou eu que estou marcando data. Eu mostrei lá que todos os principais acontecimentos do mundo inteiro, da história da humanidade, aconteceu no dia 15 de Nissan, no dia 15 de Abib. A principal festa dos judeus dos Yaldins é a Páscoa agora, meus irmãos. Porque foi ali que foi sacrificado o cordeiro, foi ali que foi morto o Filho do Eterno. O Filho do Eterno morreu no dia 15 de Abib. E ali ele ganhou a redenção do nosso espírito. E agora o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele fala que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Se a redenção do nosso espírito aconteceu no dia 15 de Abib, no dia 15 de Nissan, a redenção do corpo também vai acontecer nesse dia. Por quê? Porque foi nesse dia que Israel ganhou a libertação lá do Egito. Israel saiu no dia 15 de Abib e entrou na terra da promessa no dia 15 de Abib. Nós vamos sair dessa terra no dia 15 de Abib e vamos entrar na glória no dia 15 de Abib. Foi no dia 15 de Abib que iniciou as 70 semanas de Daniel. Cada semana iniciava no dia 15 e terminava no dia 15. Iniciava no dia 15 e terminava no dia 15. E Yahushua morreu no dia 15 de Abib, na semana de número 63. Na semana de número 69, Flávio Joséfo narrou que a figueira foi cortada no dia 15 de Abib. Agora o relógio foi parado ali. O Eterno falou, para o relógio aí. Parou a penúltima semana, a semana de número 69 das 70 semanas. Ela terminou no dia
15 de Abibe do ano 73. Não é igual os pastores estão ensinando, não, que terminou foi quando Yaucha morreu, não. Não. Terminou foi quando a figueira foi cortada. Quando? No dia 15 de Abibe do ano 73. Agora Israel está com 73 anos. E aí no dia 15 de Abibe, agora o Eterno vai colocar o relógio para correr novamente. Ou seja, vai dar início à última semana, semana de número 70. Então ela inicia com o arrebatamento da igreja de Filadélfia. Ela inicia com o arrebatamento do filho varão. Tá entendendo, meus irmãos? Então agora, para terminar esse estudo, eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Vou colocar na tela aí agora uma página aí da revista The Economist. Eu quero falar mais uma vez sobre essa revista. Eu falei sobre ela há um tempo atrás aí, mas eu tive um entendimento agora diferente com respeito a essa revista aí. Por quê? Porque a revista The Economist, ela é da nova ordem mundial. Então a nova ordem mundial está trabalhando para cumprir a Agenda 2030. E aí eles lançam as coisas que vão acontecer e que eles também vão fazer acontecer. Esse pessoal aí é um pessoal satânico. Satanás sabe de tudo que vai acontecer aí com respeito ao arrebatamento. Ele sabe das datas melhor do que os crentes das denominações. Por quê? Porque os crentes não têm revelação das denominações aí, a Laodiceia não tem revelação alguma com respeito ao arrebatamento. Por isso que eles ficam aí, ninguém sabe o dia e nem a hora. Está tudo dormindo, está tudo apoiado nesse versículo aí que está no livro de Mateus, Marcos, mas não está no livro de Lucas. Por que não está no livro de Lucas? Porque Lucas entendeu que isso é um acréscimo. E no livro de Amós diz assim, ó, Iau não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. O Eterno mostrou o dia que ia vir o dia do dilúvio para Noé, mostrou para Ló, para ele sair da Sodoma e Gomorra lá, que ele ia destruir aquela cidade. O Eterno não vai esconder o dia do arrebatamento da igreja fiel. Quem está pensando isso aí é pessoas que não entendem nada das escrituras e está aí comendo esses fermentos aí que esses pastores estão soltando aí. Mas aí eu vou colocar agora a página aí na tela para vocês verem. Então, meus irmãos, ó, veja aí a página aí na tela aí, ó. Nessa tela aí, o primeiro quadro aparece um porco. Aparece um porco aí, é o primeiro quadro. Depois vem vulcões entrando em erupção. Vem aí um bloco de gelo aí, ó, se desmanchando. Vem aí um meteoro aí, ó. Parece um meteoro, né? Passando por cima da Terra aí. Por cima dele tem um relógio chegando na meia-noite. Tem uns patinhos aí também voando. Depois, lá na frente também tem uma explosão aí subindo aí, uma explosão de uma bomba explodindo. E tem também um sol aí em chamas aí. E tem um pessoal sentado também no sofá, tem um gatinho aí com a máscara. Tem um pessoal aí sentado no sofá, tem um menininho com capacete na cabeça, ele tá com colete. E tem aí uma mulher e um homem aí com a máscara de oxigênio na cara aí, ó, uma máscara na cara aí. Então o que eu quero trazer para os irmãos agora é o seguinte, meus irmãos. Antigamente eu pensava que cada parte aí iria acontecer sucessivamente. O quadrozinho aí do porco, depois os vulcões entrando em erupção, depois também tem aí um quadro aí, ó, de um vírus aí na telas aí, que é a pandemia do coronavírus. Eu pensei que essas coisas iam acontecer sucessivamente, mas hoje eu vejo que não, meus irmãos. Por quê? Eu vejo que tudo isso aí vai acontecer num dia só. Vai acontecer no dia do arrebatamento. Eu vejo que ele está mostrando que tudo isso aí vai acontecer de uma vez só. Por quê? Porque nós temos visto aí que a pandemia está aí. Ela não saiu fora. Então, a pandemia está acontecendo. Então, isso tudo aí vai acontecer num dia só. Que dia? No dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, esse porquinho aí, o Eterno vai mostrar que esse porco ele vai cair por terra. Vai mostrar que esse porco aí é Jesus. Porque o nome Jesus vem do latim, que é Iesus, que significa isto é porco. Vou colocar na tela a tradução aí do Google Tradutor para mostrar para vocês. Então, o porco ele precisa cair por terra. Então, quando aconteceu o arrebatamento daqueles que estão hoje invocando Iaucha e Iau, os crentes das denominações vão começar a perceber que eles não subiram por causa do porco, porque eles invocaram o nome Jesus, Iesus. Foi por isso que eles não subiram, porque esse nome ele mancha a igreja do Mashiach. Iaucha não é o porco, Iaucha é o cordeiro que foi levado ao matadouro. Por isso que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, diz assim: eu era como um cordeiro que foi levado ao matadouro, mas eu não sabia que eles maquinavam o mal contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, para que o seu nome seja apagado. Então Iaucha, eles tentaram apagar o nome dele. Como? Criando um nome falso para eles. Eles deram um nome para ele que não representa o cordeiro de Iau, representa o porco. E o porco veio de Roma.
Se você quiser entender mais sobre isso, assista o vídeo que eu lancei lá, que eu lancei agora aí, ó, mostrando aí, a descrição tá aí, mostrando que Jesus é o porco que veio de Roma. O nome do vídeo é Jesus, a blasfêmia de Roma. Então, meus irmãos, tudo isso aí vai acontecer de uma vez só. Vai acontecer na hora do arrebatamento. E tudo indica que vai ser agora, dia 16 de abril. E o que mais que vai acontecer, meus? Os vulcões vão entrar em erupção. Por quê? Porque esse planeta aí, que parece que é um planeta, e na verdade é um planeta, né? É um planeta cometa. Ele está passando por cima da Terra. Isso aí é Nibiru. Ele vai estar passando. E ele vai estar passando que horas, meus? À meia-noite. Por isso que o relógio aí está marcando aí, ó. Chegando na meia-noite. Por quê? Porque o arrebatamento ele vai acontecer igual aconteceu lá no Egito. Lá no Egito fala que à meia-noite o anjo da morte passou por cima. E quem é que ganhou o livramento? Os primogênitos ganhou o livramento. Por quê? Porque Moisés, mas o pessoal ali de Israel passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E aí quando passou, o anjo da morte passou, ele matou só os primogênitos de Faraó. Aí os primogênitos de Israel ganhou o livramento. Isso está onde? Está em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Lá fala assim, e eles o venceram, graças ao sangue do cordeiro. Eles quem? O filho varão. O filho varão é o primogênito que está no livro de Apocalipse capítulo 12. Se você quiser entender isso também, assista o vídeo lá que eu lancei. O nome do vídeo é Êxodo 12 versus Apocalipse 12. Ali eu falo sobre o livramento dos primogênitos lá do livro de Êxodo, lá do Egito. Então, o relógio aí está marcando a meia-noite, que ela fala assim, à meia-noite passou o anjo da morte por cima. Então, está mostrando aí o planeta Nibiru passando por cima da Terra. Ele vai estar passando por cima da Terra. E vai estar acontecendo o quê, Ramos? Vai estar acontecendo a guerra de Gog. Vai estar acontecendo a guerra de Gog lá em Israel. Por quê? Porque o planeta Nibiru ele vai lançar pedras sobre eles. Isso está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 38. No livro de Ezequiel fala sobre isso. Então, Ezequiel, capítulo 38, fala que o Eterno vai fazer chover pedras de fogo sobre Gog e seu exército, sobre o príncipe de Rosa. Tudo indica que a Rússia então vai descer agora para guerrear contra Israel. A Rússia, a Turquia e o Irã. Eu creio que esse acordo nuclear aí vai levar, esse acordo nuclear que está sendo feito entre o Irã, a Rússia e os Estados Unidos, vai levar Israel a bombardear o Irã, porque Israel não vai concordar com esse acordo aí. É aí que a Rússia vai tomar as dores de Israel. E aí que vai estar, aí que vai se cumprir o que está registrado em Ezequiel, capítulo 38, versículo 4. Fala que o Eterno vai fazer Gog mudar de rumo, vai fazer ele girar. Ele vai sair da Ucrânia e descer, pegar a Turquia, pegar o Irã, pegar a Síria e vir para cima de Israel. Aí, esse planeta aí, ó, que está passando por cima da Terra aí, representa Nibiru. Representa Nibiru. Por quê? Porque ele vai passar meia-noite. E a explosão aí representa a guerra, essa explosão aí, tá vendo aí? E algo vai acontecer no Sol, meus irmãos. Eu não sei se vai haver um eclipse, talvez seja um eclipse, talvez vai escurecer toda a Terra. E aí, meus irmãos, vai estar acontecendo isso aí tudo de uma vez. Então a capa dessa revista aí, eu creio que sim vai estar acontecendo na hora. Esses patinhos aí, tá junto aí, o que os patinhos significam? Os patinhos aí mostram o arrebatamento acontecendo à meia-noite. À meia-noite. Então, meus irmãos, está tudo registrado, está lá no livro de Lucas. Ruth pediu Boaz para resgatar ela à meia-noite. Então, esse é o resgate da igreja. Acontece à meia-noite. Tudo vai acontecer à meia-noite lá de Israel. O menininho, ele representa o filho varão, o menininho aí, porque ele está com capacete, ele está com colete e ele está sem máscara. Significa que ele não concorda com o sistema. E essa máscara que eles estão usando aí não é uma máscara para combater o vírus, meus irmãos, o coronavírus. Essa máscara aí é para combater a poluição tóxica das bombas que vai ser jogada lá em Israel. As pessoas lá vão ter que usar essas máscaras aí. Então, esse menininho aí representa o filho varão que vai sair. Por quê? Porque ele vai estar revestido com as armaduras do Eterno. O filho varão, ele vai estar pronto para o combate. E ele vai estar pronto para ser retirado. Ele vai estar totalmente revestido com toda a couraça da justiça. Então é isso aí, meus irmãos. Se preparem, porque a hora está chegando. E a hora é agora. O final chegou, o tempo do fim chegou. Todas as profecias estão se concluindo diante dos nossos olhos. Espero que vocês entenderam esse vídeo aí. Vamos ficar firmes em oração aí. Fica na paz do Eterno, meus irmãos.